Buenas tardes. Estamos conectados desde el programa de Fogón en Fogón de la Argentina y también para Radio Frecuencia 808 con un amigo, Guillermo Oliveira, en Porto Alegre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Eh, Tenemos el gusto de poder estar en conexión también con otro centro cultural, que es el Centro Cultural de Carlos Durán, en Salinas, Uruguay, que también es fundado por el hijo de un luchador contra la dictadura, un luchador contra el fascismo en las dictaduras. Guillermo, entiendo que están por inaugurar ustedes también un centro cultural en Porto Alegre. Me gustaría que nos contaras de qué se trata. Entonces, hablo en portuñol, Sí, ¿sí? sí. Entonces, mi papá ha sido uno de los principales guerrilleros de América Latina y no hablo esto por ser su hijo, pero incluso por su ficha, ¿no? En el Departamento de Policía de Brasil, en la época de la dictadura. Mi papá ha habitado en Porto Alegre, capital de Rio Grande del Sur, durante casi 40 años, en una casa que se queda en un barrio de la Bohemia, de la capital. ¿Usted habla dónde? No, yo te estoy hablando desde Buenos Aires. Buenos Aires tiene San Telmo, ¿no? Sí. Mas San Telmo es una bohemia más clase media o es una bohemia insurgente? Bueno, en algún momento San Telmo fue la sede de los barrios burgueses hasta que hubo una fiebre amarilla y después quedó bastante pobre, digamos. No ha sido muy favorecida durante muchos años. Ahora volvió a surgir para el turismo. Pero sí, es un barrio eh, original de Buenos Aires. Pero Es bohemio también, sí, es bohemio. Hay mucha tanguería, mucho conventillo. ¿cuál es el barrio bohemio de Buenos Aires donde va a la izquierda? ¿Tiene alguno barrio? No ¿No tenemos, tiene? no tenemos donde vaya a la izquierda, no. Porto Alegre es el barrio Cidade Baixa. Sí, Entonces, la izquierda va a Cidade Baixa y la derecha va para outro barrio. mira, Papá ha habitado em Cidade Baixa, então é um bairro boêmio. Quando ah, tem manifestações políticas de esquerda em Porto Alegre são neste barrio, ujú. então é um centro de la esquerda. E la casa se queda já, queda na Cidade Baixa. Mi papá ha criado muita relação com o bairro, com as pessoas, então é uma casa que tem articulações do bairro que eu penso que é necessário para ser um centro de memória, conseguir habitar o espaço, né? Penso que o maior desafio é dar vida ao espaço. E ali é um bairro que tem identidade com a esquerda, ele tinha identidade com o bairro, e estamos muito entusiasmados a hora de inaugurar a casa en el aniversario de 50 años del golpe en Chile. Mi papá estaba en Chile, salió de Brasil, estaba preso político en 70, salió en troca de un cónsul, del cónsul del Japón. Foi para México, de México para Cuba, e de Cuba foi enviado para resistir em Chile. Quando ocorre o golpe em Chile, tenta resistir, não consegue. Militares brasileiros vão para Chile para reconhecer os guerrilheiros brasileiros que estavam allá. Toque de recolher, não poderia sair nada de casa. Quando barra um pouco o toque de recolher, eu então com seu então companheiro que também era da luta armada brasileira vão para a embaixada de Chile. Pero todo isso é uma aventura que ele conta e eu sou periodista em Brasil, ha gravado o depoimento de Diógenes Oliveira, mi papá, contando a fuga. Guillermo, a En ver, el- antes de contarnos el periodo
chileno de la historia de tu padre. Contanos un poquito, fuiste un poquito rápido, ¿cómo llega él a ser detenido en Brasil y cómo es eso del cambio por un cónsul de Japón? Contanos un poquito ese detalle. Entonces, mi papá é de interior de Rio Grande do Sul. Acá mi estado en Brasil, que es el más al sur de Brasil, hace frontera con Uruguay y Argentina. Y nosotros acá, los demás brasileños, nos llaman de gauchos, gaúchos. Somos los gaúchos, ¿no? En Argentina y Uruguay es diferente, ¿no? Los gaúchos. Bueno, mi papá es del interior de Rio Grande do Sul, interior del estado, de La Pampa. Y mi familia era muy envolvida con las revoluciones que han tenido un poco parecido en Argentina, federalistas, de luta armada. Entonces tenía algunos parentes que ya tenían hecho la luta armada acá. Ellos vienen a Porto Alegre en el inicio de la década de 60 para Porto Alegre, capital del Rio Grande do Sul. En esta época, el gobernador de Rio Grande do Sul era Leonel Brizola, que era um caudilho, um homem progressista, que antes da Revolução Cubana havia expropriado uma empresa americana de energia elétrica e pagado um centavo. Não estavam atendendo ao serviço, Brizola, quando tem o encontro em Montevideo, não? Em Punta del Este, que vem Che Guevara, das organizações da América Latina, Brizola vai e conhece Che Guevara. Bueno, em 61, a direita brasileira tenta dar um golpe de Estado. O presidente era Jânio Quadros, ele vai viajar e os militares fazem um movimento para que o vice, que era Jango, que era cunhado, que era parente de Brizola, não assumisse a presidência. E Jango não volvesse. Então, Brizola, a partir de Rio Grande do Sul, faz um movimento que se chama legalidade. E consigue, neste movimento, deslocar uma parte do exército para resistir ao golpe de 64. E os militares não conseguem dar o golpe em 61, por conta de Brizola. E nesta fecha, meu papai estava cá, em 61, e tinha 19 anos. E neste processo, ele já tem um papel de destaque. Organiza a insurreição, distribui armas e parte para a luta armada por primeira vez. Em 64 ocorreu o golpe. Ele trabalhava, havia passado um serviço público, mas já era perseguido. Então, Brizola foge de Brasília e vai para o Uruguai. E se queda em Atlântida, um balneário a cerca de Montevidéu. E lá constitui um aparelho que era chamado Vietcong. E funda um movimento que se chamava Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR. Com este movimento, meu papai então sai de Porto Alegre clandestino, entra na clandestinidade e vai para o Uruguai. E empieza a entrar de Uruguai a Brasil para distribuir o periódico do movimento. Grande parte deste movimento, que se chamava Movimento Nacionalista Revolucionário de Brizola, eram homens do exército. Deste movimento que ha hecho que o exército se deslocou do golpismo, e aí se abre uma brecha e uma parcela do exército passa à resistência. Quando ocorre o golpe em 64, aquela parte do exército que ha sido deslocada em 61 se mantém fiel a Brizola. E meu papai, então, entra em Brasil clandestino a partir de Uruguai para entregar o periódico e vai a São Paulo, Rio de Janeiro. Então, hace contato com esses militares, distribuindo o periódico. Brizola, então, envia meu papá para Cuba, para ser treinamento guerrilheiro. Lá, meu papá vai à Serra Maestra, hace treinamento, conhece Che Guevara, em uma partida de xadrez, e estava destinado a ir para a Bolívia com Che Guevara. E de Bolívia, Che Guevara ia ramificar a luta armada por América do Sul.
Uma coluna entraria por el Mato Grosso, em Brasil, outra Bolívia, outra Peru, outra Argentina, pero descobrem Che Guevara em Bolívia, se fecha a fronteira e meu papai então não pode ir para a Bolívia e vuelve para o Uruguai. Nisto, Brizola abandona a linha de luta armada. Che Guevara não tem mais via, eu também não quero mais saber disto. Brizola vai para Estados Unidos e tenta desarmar meu papá, que disse não. Então ele fuge de los militares e fuge de Brizola também, entra clandestino em Brasil e vai para São Paulo. Em São Paulo encontra os militares que saíram do exército para aderir à luta armada e fundam uma organização que se chamava Vanguarda Popular Revolucionária, que é uma das mais conhecidas em Brasil, né, deste período. Então, em 68 e 69, meu papá hace muitas coisas acá, enquanto comandante guerrilheiro da VPR. Las que destaco, las principales, bueno, la primera, ele participa de um assalto a um hospital militar. Então, os guerrilheiros se fardam de militares, invadem um quartel e expropriam os fuziles. Um comandante de outro quartel desafia os guerrilheiros. Os guerrilheiros são os covardes. Atacaram uma guarnição com poucas pessoas. Eu quero que eles ataquem um quartel de verdade. Quero que ataquem o meu e que venham pela porta da frente. 6 dias depois, meu papá salta na caminhonete lotada de explosivos e dinamitam o quartel. Aí, por aí vai. Ele era especialista em explosivos, colocam uma bomba na embaixada dos Estados Unidos, uma bomba em um periódico que era da imprensa golpista, comandam um assalto à principal casa de armas que tinha em São Paulo, e expropriam todas as armas, diversos assaltos a bancos, e a principal ação de meu papá é que, assim como em Uruguai, a CIA ha enviado Mitrione, a Brasil, a CIA ha enviado Charles Chandler, que era um veterano da guerra do Vietnã. Este militar yankee tinha uma tática de tortura. Ele pegava a baioneta do fuzil, a baioneta de metal, e colocava arriba do umbigo, aqui da barriga do Vietcong, e perguntava, onde está fulano? Não respondia, cravava 1 centímetro, hasta matar o guerrilheiro Vietcong. Um dos guerrilheiros consegue fugir e faz um retrato falado de Chandler. Se monta o tribunal revolucionário e os Vietcongues condenam Chandler à morte. La CIA descobre e tira Chandler de Vietnã e envia para o Brasil. E nisto, Chandler vem com um disfarce, porque nunca veniam como eram, como estudante de Sociologia da Faculdade Álvares Penteado, em São Paulo. E empieza a dar cursos de tortura. A luta armada descobre onde estava Chandler e monta um grupo de fogo. E meu papá é o homem que desce do coche, do veículo e justiça Chandler. A partir disso, passa a ser um dos homens mais procurados de Brasil. E para piorar, neste processo, sai do exército o capitão Carlos Lamarca, que é, com Marighella, o principal nome da luta armada. E sai do exército Lamarca conectado com meu papá. E logo depois que sai Lamarca, que era capitão do exército, campeão de tiro sul-americano, era lá o garoto propaganda dos milicos, vá para a luta armada, meu papai é preso. E sabia onde estava Lamarca. Meu papai tem uma origem campesina. E quando era ninho, trabalhando no campo, um boi ha furado seu olho, seu ojo. Então, não tinha um olho, tinha uma prótese. E os militares sacavam a prótese para poner choque acá, no crânio. E para que vejamos como as sequelas da tortura
acompanham lo torturado hasta la muerte, mi papá falece de um câncer que ha se originado acá, devido a las lesiones de este câncer que viene a falecer, ¿no? Bueno, mi papá está en la cadeia, sequestram o cônsul de Japão, e como não havia entregado ninguém, Lamarca, o comandante da operação, disse: sale Diógenes. Então, se meu papá estava no corredor da morte, iam matar ele na cadeia, isto estava certo, e sale então no sequestro do cônsul de Japão, e vai para México. De México, vai para Cuba. Em Cuba, passa um tempo, vai para a Coreia do Norte representar VPR em um encontro da Juventude Comunista, e depois vai para Chile, e VPR, sua organização, passa la linha, la orientação. Os militantes de VPR que estão banidos, que estão exilados, têm que ir para Santiago ajudarem na resistência. Então, em 73, meu papá chega em Chile e empieza a organizar a resistência. O sea que tu papá llega a Santiago cuando ya Pinochet estaba al frente de la dictadura. Não, ele chega no governo de Salvador Allende, em 72. Ah, ok. O sea, llega antes. Ah, ok. E Ok. empieza a resistência, a organizar, porque meu papai era um homem muito convicto da luta armada, da linha do foquismo. Era sua linha. Y él llega a caer en Santiago, ¿él llega a caer detenido o se mantiene la candidata? ¿Cómo es el periplo de él en Chile? Em Chile, ele constitui, com outro companheiro, uma base de treinamento guerrilheiro ao pé da cordilheira, porque meu papá dava cursos de explosivos, tinha muito conhecimento nisso. E empieza a organizar trabalhadores de uma fábrica para resistir. Pero o partido passa a orientação que não era para ser resistência armada. Ele militava no Partido Socialista Chileno. Quando ocorre o golpe, ele tinha um vizinho, que era Dom Roberto Ribas, que o ajuda a escapar, porque não tinha mais para onde ir. E então, Dom Roberto vai um coche na frente, meu papai um coche no centro, e atrás é o filho de Dom Roberto Ribas. Se tivesse uma barreira, meu papá saltava para o coche pelo último coche, e os dois de la frente seguravam a repressão. Vão para a Embaixada do México, que estava cerrada, superlotada de refugiados. E os carabineiros começam a vir. E nisto, meu papai e sua companheira avistam, miram um caminhão com pão que ia abastecer a embaixada. Então, quando ele mira, é aí que entramos. Quando o caminhão para no portão, abrem, os dois saltam e entram junto com o caminhão de alimentos e Embajada del México. E aí se salvam. Estás hablando de una mujer que iba con él. ¿Es tu mamá? Não, não. E nesta altura, meu papá vivia com uma companheira que também havia sido guerrilheira em Brasil e que também havia sido trocada por um embaixador, não pelo cônsul, que era a companheira Dulce Maia, que é muito conhecida também acá para nós outros, dentro desse setor de luta armada. Meu papá conhece minha mamã em Guiné-Bissau, em 1978, e minha mamã é portuguesa e ha participado da Revolução de los Cravos em Portugal. Ha participado do processo revolucionário de 25 de abril. Ok, entonces ahí queda refugiado en la Embajada de México de Santiago. ¿Durante cuánto tiempo está ahí? Fica mais de mês ali. E quando ele estava no Chile, morava na Casa Raquel, ali perto da Vicunha Maquena, se eu não me esqueço, o lugar onde ele morava, ele tinha armas ali na casa. E aí ele, quando deu o golpe, ele enterrou as armas. Só que ele tinha um cachorro, e no outro dia, quando ele acorda, as armas estão todas para fora. E aí ele pegou e murou, cimentou as armas na parede. E eu tive na casa
tempos depois, né? Em 2018. E dava para ver a coronha das armas no muro ali. O cimento desgastou, né? El perro desenterró las armas. Isso. E aí ele teve que emparedar as armas. E aí, passado anos, agora tu vai na casa e o cimento desgastou, dá para ver a coronha de algumas que ele deixou ali murada. Guillermo, y bueno, y entonces es refugiado en México, viaja a México. Vai a México, pro México, e lá começa a ter um desgaste ali, porque o povo chileno começou a se queixar, porque tinha muito refugiado lá. E aí dão um ultimato para eles: olha, vocês têm que sair. E nisso, na Europa, deu uma grande comoção, el golpe en el Chile, e famílias europeias começaram a adotar refugiados. E quem fazia muito esse meio de campo era uma ONG chamada Oxfam. E aí, via Oxfam, o meu pai, a Dulce Maia, vão para a Bélgica. E em Bélgica, ele começa a estudar economia em Louvain, cursa lá, tem aulas com Ernest Mandel, pero 2 anos depois, um ano depois, ocorre a Revolução de los Cravos em Portugal. Então, ele, meu papai e Dulce Maia, que era sua companheira, largam tudo e se vão a Portugal participar da Revolução de los Cravos. O sea que tu papá buscaba donde hubiera lucha armada, ahí estaba él. É. Aí ele chega em Portugal e armado e toma um ônibus. Este autocarro é para a Revolução. E o motorista: não, não, pá, acá é uma revolução pacífica. Não teve tiro, né? Era a Revolução dos Cravos, né? E nisso a Guiné-Bissau, na África, ganha independência. E aí ele vai para Guiné, e lá é o lugar que eu acho que ele mais se realiza, né? Porque todos os aparelhos do Estado, então, passaram a ser ocupados por ex-guerrilheiros. O pessoal saiu da selva para o palácio, na Revolução de Amílcar Cabral, né, na Guiné. E aí ele vai para lá e ele era o... Meu papai em Guiné-Bissau vai trabalhar no governo, vai trabalhar quase como ministro, e hace o primeiro censo do país. E todos os muchachos, todas as pessoas, as mulheres que trabalhavam em Guiné-Bissau, no governo, eram pessoas que veniam da luta armada. Então, estavam em seus iguais. Em ¿Venían de la, Guiné-Bissau, de la lucha armada brasilera o portuguesa? não, guineense, africanos. Ah, africano. Sim, sim. ¿Y ahí Claro, cuánto, muitos cuánto tiempo queda viviendo allí con Dulce Maya? em Guiné-Bissau, Sí, 8 anos. 8 años. Pero Dulce, aí empieza no Brasil em 78, a abertura gradual. E aí primeiro pode vir as pessoas que não tinham crime de sangue. E meu papá tinha, então vocês não podem volver. E Dulce não tinha crime de sangue e vuelve a Brasil. E neste meio tempo, minha mamã chega em Guiné. Então, daí meu papá conhece minha mamã porque Dulce ha venido. Pero ele se queda hasta 83 e vuelve a Brasil. E aí em Brasil se insere no processo político brasileiro. Em 88, ali final da década de 80, Porto Alegre, a capital de Rio Grande do Sul, é a primeira ou a segunda capital em que PT, o Partido dos Trabalhadores de Lula, ha conquistado uma intendência. É a primeira, Porto Alegre, com Olívio Dutra, um nome muito valoroso de nós outros. Então, meu papá vai trabalhar na intendência de PT em Porto Alegre e vai ser secretário de transportes acá em Porto Alegre. Qué interesante. ¿Y cuándo falleció tu papá ahora? Em outubro de el ano passado. Ah, Ele faleceu 3 dias antes de la eleição de Brasil, del resultado final, ¿no? Então, um dia antes de la eleição, na véspera de la eleição,
que Lula derrota Bolsonaro, tem uma caminhada, uma marcha em Cidade Baixa, que é o barrio de la Boemia de la Izquierda. E a marcha, que tinha algo como 20.000 pessoas, para em la esquina de sua casa, ele rende uma homenagem. Esta homenagem, esta vitória é para Diógenes Oliveira, o presente hoje e sempre. E Claro. neste espaço onde atenida esta homenagem, onde meu papá vivido, nasce agora, em 11 de setembro, uma casa de memória, que é a Casa Diógenes Oliveira. Entre as coisas que estamos fazendo, estamos com um grande muralista brasileiro, que é o muralista do Movimento de los Trabajadores Sem Terra, da MST, que está fazendo um mural em la casa, contando a história de Diógenes. E este mural vai ser inaugurado no dia 11 de 11 setembro de também. septiembre. Guillermo, ¿y cuántos hijos tuvo tu papá? 12, sou eu e mais um irmão. ¿Y vos te has dedicado al periodismo? Sou periodista de um canal de imprensa alternativa de Brasil, que é um pouco parecido com Telesur, porque nossa emissora passa em la televisão aberta de Brasil, em São Paulo, se chama Televisão de los Trabajadores, TVT. ¿Y tú qué haces allí? Eu envio reportagens de minha província para São Paulo. E aí eles vinculam a reportagem no telejornal nacional. ¿Y tu hermano qué hace? É abogado. Abogado. Dime, ¿tu mamá vive aún? Vive em Porto Alegre também. Ah, ok. O sea que ella va a ser también parte de este homenaje el 11 de septiembre. Ah, estará presente, sim, com certeza. Buenísimo. Bueno, Guillermo, la verdad que es una historia épica la de tu padre, increíble, ¿no? Che, la verdad que te agradecemos mucho este encuentro y bueno, vamos a seguir en contacto y vincular también este centro cultural va a funcionar como qué, va a estar siempre abierto, ¿qué tipo de actividades van a hacer allí? Então, nós outros, meu papá tinha muito contato com a cultura gaúcha, né? Mas para o final de sua vida, ha criado muitos vínculos, porque era um homem do interior, então, como muitos de sua época, meu papá não ha tenido infância e não ha convivido muito com os irmãos. Então, na última década, meu papá ha aproveitado seus irmãos, que são de Julio de Castilhos, la cidade, interior do estado, e han viajado por América do Sul. E foram a Jesus Maria, Cosquín, Festival de la Pátria Gaúcha no Uruguai. Então, a ideia é fazer um evento por mês em la casa, que se chama Flor del Pago, é o evento, onde muchachos e muchachas que são da música gaúcha vão se apresentar. E nisto vamos mesclar um pouco com política, história, memória, mas a ser algo mais cultural, porque meu papá também era um homem muito cultural, não? Hasta agora estava falando com muchachos que estiveram presos com ele e que se recordam dele declamando poesias no cárcere. Então, era um homem muito da cultura, da poesia. E a ideia na casa é fazer um evento cultural por mês que vai ter esta característica gaúcha do interior, no centro da capital, com poesia, com dança, sabe? E falamos um pouco de memória também. Um evento que vai ser mensal, aberto ao público e às pessoas do barrio. Com este evento também pretendemos manter a casa, os custos, não? Então, fazer um salchipán, que as pessoas possam pagar algo que, com o valor, nós outros possamos manter a casa, porque eu também não vivo nesta casa. Eu tenho a minha casa, então, para manter aquela casa, estamos pensando em como o centro de memória pode ser autossustentável.
Uma coisa boa é que é governo Lula acá. Então, também queremos relacionar a casa com projetos públicos do governo de memória e preservação para manter a casa aberta com muitas atividades, pero sempre com uma curadoria, ¿no? Que passe por memória, que passe por as coisas que para eles eram caras, ¿no? Como a cultura, a poesia e a música. Bueno, el 11 de septiembre ha sido una fecha muy importante para el mundo y para América Latina y para la izquierda en particular. Así que bueno, un gran abrazo desde Buenos Aires y seguimos el contacto. Graças. Hoje acá no Brasil é feriado, não? Hoje é o dia de país, 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Ahí está. Entonces, decime 5 minutos para vos qué significa este 7 de septiembre. ¿Qué significa? Hacemos un perfil histórico en pocos minutos. É 7 de setembro muito histórico porque nós outros acá no Brasil, e agora estamos vendo que isto avança na Argentina, da extrema-direita, nós outros hemos tenido acá governo de extrema-direita que é o governo de Bolsonaro. Este homem, em 2016, era deputado federal. E nós outros teníamos uma presidente que ha sido guerrilheira com meu papá, que se chama Dilma Rousseff. Hoje, atualmente, é a presidente de BRICS, vive em China. E Dilma foi impeachada, sofreu um processo de impeachment e não ha cometido nenhum crime. Agora, recentemente, ha sido absolvida de todo. E este impeachment ha sido votado por los deputados em Brasília. Bolsonaro, quando vai justificar seu voto para empichar Dilma, ele habla em nome de Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff, eu voto sim por el impeachment. Brilhante Ustra ha violado, estuprado diversas vezes Dilma Rousseff em los porões da ditadura. Era o torturador de Dilma Rousseff. E Bolsonaro, em seu voto, homenageia ele. Em 2018, Lula preso, Bolsonaro ganha as eleições. Mas não é uma abstração. A direita brasileira vai às cajas e transforma homem sem intelecto em um mito. Chamavam ele de mito. Este homem governa por 4 anos e tenta dar um golpe de Estado em 7 de setembro. 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro tenta tomar o poder e faz um movimento. Desloca uma parte do exército, convoca a população que vá a Brasília e tenta invadir os ministérios e o Supremo Tribunal Federal. E vão para invadir. Não conseguem. Pero el 7 de setembro é sua tentativa. E hoje, 7 de setembro, Lula desfila com Janja, a primeira dama, em um grande acto em Brasil, não? Acompanhado por todos, foi algo belíssimo e recomendo para quem não pude assistir, está na internet, no YouTube, assistam a beleza que foi o 7 de setembro em Brasil, porque é um momento, como diz o lema do governo Lula, de união e reconstrução nacional. Hoje, neste momento, sim, começamos novamente a pensar em uma verdadeira independência do Brasil, porque o governo Lula começa a retomar Petrobras para o Brasil. Então, a política de preços do petróleo vuelve a ser nacional. O governo Lula começa, então, a combater a fome. É um governo que volta acá em meu estado, Rio Grande do Sul. Nós outros hemos passado por um problema muito grave esta semana, com chuvas e um ciclone extratropical, que han muerto 40 pessoas acá em meu estado. Isto foi ayer. O governo Lula estava acá. E nestes 4 anos, Bolsonaro não apareceu, não tinha política pública, não tinha nada. Então, é um 7 de setembro onde novamente podemos celebrar que temos governo. E temos um governo que se preocupa com seu povo. E mais do que isso, podemos dizer hoje, no 7 de setembro,
que o fascismo está derrotado em Brasil. Bolsonaro vai ser preso em los próximos dias. A Polícia Federal de Brasil está muito perto de diversos de seus crimes, entre eles obtenções de privilégios com a Arábia Saudita, com os árabes, para vender o patrimônio nacional, e tem provas disso. Seus assessores estão presos e estão delatando Bolsonaro. E a Polícia Federal está muito perto de descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Quem sale, o assassino de Marielle, que vai matar a vereadora Marielle, sale del condomínio de Bolsonaro. Era seu vizinho. E hoje, o ministro de Justiça de Brasil se chama Flávio Dino. É um grande jurista e está coordenando este processo. Então, hoje, a direita brasileira, que saiu às ruas, que tentou dar um golpe no 7 de setembro do ano passado, está escondida, envergonhada, foi presa. Em 8 de janeiro tentaram dar um golpe de Estado e foram presos. Então, acá em Brasil, isto que se passa agora na Argentina, da extrema-direita estar arriba, acá em Brasil, o 7 de setembro, resumindo e chegando à conclusão, o 7 de setembro se marca por la vuelta del pueblo al gobierno brasileño, com um grande desfile de Lula com Janja em Brasília, e a direita calada, sem discurso, sem moral e sem ânimo para nada. Guillermo Oliveira, muchísimas gracias por este rato juntos. Te mando un abrazo grande. Dale, dale, obrigado, graças, abraço.